Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o David, faço parte aqui da equipe de consultoria da RBX Soft, e hoje eu vou apresentar para vocês a ferramenta de renegociação de dívidas. Então, sem mais delongas, o que é a renegociação de dívidas e qual é o objetivo dela? O objetivo da renegociação de dívidas é permitir que o devedor e o credor cheguem a um novo acordo para o pagamento de uma dívida que, por algum motivo, deixou de ser quitada conforme combinado originalmente dentro do prazo estabelecido. Então, basicamente, isso é o motivo, né, de termos uma renegociação de dívida, para que nós possamos, então, cobrar os nossos clientes, fazer essas renegociações daqueles clientes que estão devendo para nós, né, e fazermos a tratativa em cima dele, para que a gente também não perca esse cliente futuramente. Então, a gente faz uma renegociação e gera novos documentos para que ele possa pagar, estabelece novos prazos e afins. Sem mais delongas, como que a gente parametriza, então, David, a parte ali da renegociação de dívidas? Então, primeiro, empresa, parâmetros financeiros, onde a gente vai estabelecer taxa de juros, base de cálculo para juros, limite de parcela, quantidade mínima de documento para renegociação, valor mínimo do documento, valor mínimo por parcela, atribuição, considerar, né, acréscimo de documento para geração de notas e faturas, sim ou que não, se vai considerar juros da renegociação para geração de nota e fatura também, o gateway de e-mail e um texto livre, onde será impresso no relatório da renegociação. Então, bora ver na prática, né? Então, vamos lá. Nós vimos agora que é empresa, parâmetros, financeiro. Então, se a gente acessar aqui o menu empresa, parâmetros, financeiro, tem uma aba chamada renegociação de dívidas, e é nela que a gente parametriza. Então, aqui a gente pode definir, vai ser utilizado para caso de renegociação, vai ser 5% de juros ao mês. Um exemplo. Vai ser utilizado base de cálculo para juros simples ou aquele juros de financiamento, né, o famoso juros composto. Você também tem como parametrizar. O limite de parcela, né, então, que pode ser gerado, tá? Então, eu não quero que o meu usuário, né, com que a minha pessoa que está referente, fazendo a tratativa da renegociação, não gere mais de 6 parcelas. No máximo, o cliente pode gerar 6 parcelas ali da renegociação. Então, a gente coloca aqui 6 parcelas. 6 parcelas. Show. Quantidade mínima de documento para renegociação. David, eu não quero que quando o cliente ele tiver menos de 2 documentos, que ele faça a renegociação. Eu quero que ele pague o documento. Então, aqui a gente coloca uma quantidade mínima de documento para renegociação de 3 documentos. Né? 0 inativa e assim por diante. Então, aqui você pode definir a quantidade de documentos ali para fazer essa renegociação. O valor mínimo do documento. Então, para renegociação, né, ele precisa ali de um valor mínimo, se você assim quiser operar. Né, um valor mínimo de documento para renegociação. 0 inativa. David, o que isso significa? Significa que é o seguinte, pensa aqui, você só quer fazer renegociação de documentos que têm valor acima de R$100. Documentos de R$2, 5, 10, 15, 20, 50, não. Então, aqui você coloca o valor mínimo de documento, R$100. Um valor mínimo de parcela e atribuição. Então, um valor mínimo de parcela, eu quero que, no mínimo, seja ali os R$50 ali de parcela, pelo menos. O cliente ele não pode ter, as parcelas dele não pode ser mais baixas do que R$50. Né? Aí entra toda a regra de negócio. Porque eu pago mais juros para o banco por causa de um boleto a mais. Por causa disso, por causa daquilo, e afins. Então, vamos colocar aqui um valor mínimo de documento de R$50. E o valor mínimo por parcela de atribuição também de 50. Show. Considerar acréscimos do documento para geração de notas e faturas. Então, aqui se define, né? Você vai querer considerar os acréscimos para gerar nota. E aqui tem um hint de ajuda. No caso de sim, será considerado os valores de juros e multa do documento para geração de notas fiscais e faturas de serviço. Quando não, não será considerado. O mesmo vale para, né, ali na parte de juros. Então, se for sim, vai ser considerado o valor de juros do documento renegociado para geração de notas fiscais e faturas de serviço, e quando não, não será levado em consideração.
Um gateway de e-mail, né? Então, para enviar ali esse e-mail para o cliente, para o cadastro dele, né? Então, aqui ele vai exibir os gateways de e-mail do tipo de renegociação de dívidas. Então, se a gente colocar aqui, ó, vamos colocar um GW consultoria, e aqui um texto livre. Então, a gente pode colocar documento gerado a partir de renegociação. Show! Feita essa primeira parametrização, a gente já termina o nosso primeiro processo, né? David, é só isso que eu preciso fazer para utilizar a renegociação? Basicamente, sim. Né? Não tem muito segredo referente à parametrização da renegociação. Então, é necessário que você parametrize de maneira correta ali, para que futuramente não tenha problemas aí na rotina de vocês. Então, vamos para a utilização. Para a utilização, há duas maneiras de fazer a renegociação de dívidas. Primeiro, pela posição financeira do cliente, então lá vai ter um botão renegociar dívidas. E segundo, pelo menu de cobranças renegociação de dívidas, que é onde também é possível fazer ali a renegociação de dívidas do cliente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai acessar ali a posição financeira do cliente. Então, vamos acessar aqui a cliente Helena. Aqui tem a cliente Helena. Então, como que seria o meu processo se eu quisesse fazer uma renegociação por aqui? Eu viria, esses dois documentos eu quero renegociar. Clico aqui em renegociar. E aí ele vai informar. Então, eu posso, já selecionei o documento. E aqui a gente continua o processo. Já pelo menu de renegociar, de renegociação, né? Então, financeiro, cobrança, renegociação de dívidas. Mesma coisa. Então, a gente seleciona aqui em novo e cai basicamente na mesma tela ali. E a tela de renegociar dívida é o local onde realizamos de fato a renegociação. Há três maneiras de gerar a renegociação. Primeiro, geração de novos documentos, baixando os documentos selecionados, ou seja, os documentos serão baixados com valor zerado. Segunda opção, geração de novos documentos, mantendo os documentos selecionados ali, os que foram renegociados, em aberto. E esses documentos serão baixados após a liquidação de uma das parcelas. Terceiro, atribuição de documentos, ou seja, os documentos serão baixados com valor zero e o valor renegociado será adicionado em documentos já existentes. Né? Então, há essas três maneiras de vocês utilizarem a renegociação de dívidas. As demais abas, que nós vamos ver daqui a pouco, composição define as parcelas, se vai ter entrada, desconto de juros, desconto de multa, etc. A aba de documentos define onde será o local onde o documento vai ser lançado. As notas fiscais, a aba de notas fiscais, parcelas, define se será gerado nota fiscal ou fatura de serviço para documento gerado a partir da renegociação de dívidas, tá? Importante deixar claro que serão os documentos. Então, eu gerei aqui 3 novos documentos para renegociação de dívidas, de renegociação. Se essa opção de gerar nota fiscal, e aí você seleciona, né, o modelo, ali, a nota de pressão, enfim, e aí vai gerar a partir disso. Se não for selecionado para gerar nota fiscal, não vai ser gerado e segue o processo de vocês normalmente. E um texto complementar ali do layout PDF. Então, bora ver na prática também. A gente já viu lá na posição financeira do cliente, agora a gente vai ver aqui através do menu. É a mesma funcionalidade, tá? Não muda. Então, vamos colocar aqui até a mesma cliente, Helena Marques. Vamos selecionar o documento. No caso da posição financeira, é selecionado o documento antes mesmo de fazer, né, a renegociação. Aqui a gente clica ali, antes de clicar no botão de renegociar a dívida, né, aqui a gente está no menu, então a gente coloca novo, seleciona o cliente, e aí a gente vai selecionar os documentos. Então, vamos selecionar aqui 3 documentos. Selecionados os documentos que eu quero renegociar. David, eu quero renegociar todos. Beleza. Seleciona aqui todos e segue o processo. Então, renegociar. E aqui eu vou definir, então. Eu quero baixar os documentos com valor zerado e gerar um documento novo. Ou eu quero baixar, né? Eu quero manter os documentos velhos em aberto,
até que seja baixado os documentos novos, né? No caso, os documentos ali, as novas parcelas, ou os documentos gerados a partir da renegociação. Então, ali a gente pode selecionar essas duas ou três opções, ou se eu vou querer utilizar de uma atribuição, e eu vou baixar também com o valor zerado, e esse valor da renegociação eu insiro num documento que está em aberto. Nesse caso, vou selecionar aqui ou geração de documentos baixados, manter os documentos em aberto, na verdade, tá? Então, vamos selecionar aqui. Vamos colocar que vou gerar 5 parcelas. A primeira parcela vai ser só para o dia 10/8, de fato. Taxa de juros ao mês, 0%, né? Então, aqui, tanto faz. Não quero dar desconto, também não quero dar nem desconto de multa, nem de juros, nada. Tem desconto total. Mas, supondo que eu quero dar uma entrada, né? Então, vou aqui e coloco que sim. Eu quero dar uma entrada. Então, vocês têm uma regra aí de vocês que se o cliente dá uma entrada, né, de tantos por cento da dívida dele, ele consegue gerar mais parcela, consegue abater esse valor, gerar parcela mais tranquila, consegue dar desconto para ele. Né? Então, tem como trabalhar dessa maneira, tá? E aí vocês podem dar inserção dessa entrada aqui. No caso da entrada, né? Então, vocês colocam aqui o valor da entrada. Então, supondo que vamos dar um valor de R$ 20 de entrada. Aqui a gente pode colocar, né, contrapartida, histórico de baixa, tudo normal, né? Ah, David, eu posso cadastrar novos históricos só para renegociação? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos recebimento avulso. Beleza, vamos receber. Tá aqui outros, local de cobrança. Beleza. Então, aqui a gente inseriu, né, a informação ali da entrada, né, onde que vai ser dado a entrada desse valor, e aqui a gente colocou onde que vai ser gerado, né, onde que os documentos vão ser gerados ali. Então, valor pago da entrada da renegociação, né, então ele mostra aqui com a descrição, né, ele fica toda a informação da renegociação e traz aqui. David, eu posso alterar o valor de alguma parcela, algum vencimento? Pode, né? Ou a descrição até? Pode, não tem problema nenhum. Basta clicar aqui no botãozinho de editar. Se for para alterar a descrição, altera aqui. Se for para alterar o vencimento da parcela, altera aqui na opção de vencimento. Ou se for para alterar o valor final, altera aqui no campo de valor. Depois, basta salvar aqui e vai ter realizado ali o processo de vocês. Feito a primeira parametrização aqui da composição, vamos gerar aqui o documento. Então, documento receber, teste. Vamos colocar aqui onde vai ser gerado, né, esse documento. Beleza. Se eu vou enviar boleto por e-mail, se eu posso colocar tanto que sim, né, as parcelas ali, ou que não. Nesse caso, vamos colocar que sim, ele vai enviar ali para o e-mail, né, da Helena, se ela tiver, tá? Importante. Entrada, perfeito. Aqui, tranquilo. Notas fiscais. Eu vou gerar nota fiscal para essas, né, para esses documentos renegociados. Nesse caso, eu posso definir tanto que sim, tanto que não, né? Isso vai valer de acordo aí com a regra de negócio de vocês. Então, no caso aqui, primeiro, né, para a nota fiscal de entrada, que é a entrada do documento, né, aquele valor que o cliente pagou. Então, nota fiscal de entrada, eu posso gerar aqui. Então, vamos supor que eu quero gerar uma fatura de serviço, né? Então, gera uma fatura de serviço aí. Aqui eu vou colocar 100%. Show. Nota fiscal de parcela eu não quero gerar não, né? Porque a minha rotina aqui eu gero, como um exemplo, né? Eu gero as minhas notas fiscais no lançamento, eu não quero gerar nota fiscal de novo. Isso vale de acordo de cada empresa, né? Cada empresa tem a sua regra ali, referente a fiscal, referente ao quando vai ser gerado, quando vai ser emitido e afins. Um texto complementar, vamos colocar aqui um texto qualquer, vamos colocar documento vindo de negociação de dívidas. Show. Feito esse processo, né,
a gente pode dar um confirmar. Certeza? Sim. Então, damos ok. Empresa vinculada a fator de serviço. Esse campo é obrigatório. Opa, então vamos lá. Vou colocar aqui. Fator de serviço. Histórico, tá faltando histórico aqui. Deixa eu achar o campo. Aqui. Histórico de baixa. Não preenchi histórico nenhum. Histórico. Histórico. Aí. Agora vai. Ah, o primeiro erro, né, referente à parametrização. O valor da parcela, o valor atribuído é inferior ao valor mínimo por parcela ou atribuição para renegociação. Então, eu coloquei 5 parcelas, né? E o valor aqui, ele deu menor que R$ 50 por parcela. Então, ele valida, ele fala, não, você não vai fazer isso. Né? Então, supondo que eu quero colocar só uma parcela. E aí ele vai deixar girar, né? Ele vai só girar aqui uma parcela única, sem problemas. Então, nesse caso, eu vou dar um OK. Então, ele valida, tá? Os históricos de novo. Então, ele valida aquela informação, né, do que a gente parametrizou anteriormente, por isso que é bom estar parametrizado lá, bonitinho, para quando chegar aqui, estar tudo OK de fato. Ainda não deu? Cadê o valor da parcela? Vou colocar aqui uma entrada de maior. Aí. 55, 845. Beleza. Então, gerados novos documentos ali. Mantendo, né? Então, aqui ele também traz a informação, olha. Foi gerados novos documentos, mantendo os documentos selecionados em aberto. Né? Nessa mesma tela, eu consigo ver quais são as negociações que foram realizadas, né? O código do cliente, o tipo, então, o CPF dele, né, o nome do cliente, a data que foi realizada essa negociação, a forma de pagamento, então, foi feita a geração de novos documentos, mantendo os documentos selecionados em aberto. Então, se a gente for lá, é para aqueles documentos estarem em aberto, todos eles em aberto, porque eu fiz a renegociação deles. E aqui, quando a gente clica, a gente pode emitir um relatório dessa renegociação. Então, olha, ele vai aparecer aqui, o nome, né, a informação, renegociação de dívida, o nome, né, ele traz aqui o endereço do cliente, tudo. Aí ele mostra os documentos que foram renegociados, quais são os valores, quais eram os vencimentos, o número do documento, né, o valor total dos documentos, a entrada de quanto que foi, quanto que é a parcela, tudo referente à renegociação, ele traz aqui para quê? Para que você possa validar ali de maneira mais jurídica ali com o seu cliente, fazendo com que ele assine, dando ali um recibo dessa renegociação, né, fazendo todo esse processo bonitinho. Então, perfeito? Entendido até aqui? O mesmo vale, pessoal, para documentos realizados em renegociação de dívidas lá na posição financeira do cliente. Tá joia? Então vamos lá na cliente, Helena Marques, para que a gente possa verificar como que sai esse documento agora. Show! Vamos verificar então como que é os documentos agora, como que eles ficam. Então agora também há a possibilidade de verificarmos quais são os documentos provenientes da renegociação de dívida quando acessamos a movimentação financeira do cliente, né, lá a posição financeira, com o acréscimo de um ícone referente à renegociação de dívidas e com as cores azuis para indicar documentos renegociados e verdes para indicar os documentos gerados a partir de uma renegociação. Então vamos lá. Helena Marques é a nossa cliente. Vamos acessar a posição financeira dela aqui. Aqui mostra as informações. Né? Aqui é uns testes que a gente estava testando anteriormente. Então, documento verde. Vocês podem ver que é só um no valor de 845, que é o documento que foi gerado a partir de toda essa renegociação. Então, ele mostra aqui, ó, documento gerado a partir da renegociação, pela renegociação, né, de número 10 ali, o código da renegociação. Cada renegociação tem um código,
Tá? Então, vocês também podem fazer esse acompanhamento pelo código da renegociação. Então, perfeito. Feito isso, a gente pode verificar esse documento e também os restantes. Então, os que estão de verde são documentos que foram gerados a partir da renegociação e os azuis, que são os documentos renegociados. Perfeito. Percebam que todos eles ainda estão em aberto. Quando que eles vão ser baixados? Como a gente parametrizou na nossa regra lá, quando a parcela for realizada, né, for abatida, e aí vai fazer a baixa de todos os documentos. Então, vamos colocar aqui, vamos baixar esse documento renegociado para fazer também a baixa dos restantes dos documentos, né? Contrapartida caixa geral, recebimento avulso, vamos colocar aqui teste. Não vou emitir recibo nesse caso, mas eu vou confirmar essa baixa com certeza. Feito isso, estamos ok. Documento baixado. Aqui ele vai fazer essa baixa dos documentos posteriormente, tá joia? Então, feito esse processo, os documentos eles vão ser baixados. David, do mais, como que eu posso verificar, né, os meus documentos? Voltando lá na tela de renegociação de dívidas, né? Então, aqui a gente também consegue verificar, né, tirar os relatórios ali, aqui a gente vê o código da renegociação, tudo mais. Tudo, né, em acordo aí com aquilo que vocês precisam, né, referente à negociação. Perfeito? Não sei se vocês têm alguma dúvida, mas desde já, né, o nosso muito obrigado por ter acompanhado o nosso webinar de hoje. Qualquer coisa, a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida referente a qualquer assunto. Também tem a equipe de suporte aqui prontamente atender vocês. Tá certo, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode ficar à vontade. Perfeito? Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima semana para vocês, bom trabalho e espero que utilizem da melhor maneira a renegociação de dívidas. Até uma próxima. Tchau, tchau.